Em 2008, o Bitcoin foi lançado na teoria. Em 2009, ele já estava funcionando na prática com a primeira versão funcional no ar. Mas será que o Bitcoin foi de fato a primeira e a mais original ideia de uma moeda digital? A verdade é que não. Muita coisa aconteceu antes do boom do Bitcoin e nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre essas iniciativas. Acompanha aí que tem bastante história para contar. Oi, eu sou o Felipe Cabral, esse aqui é o Banco Aberto e aqui a gente fala sobre economia, criptoativos, DeFi e novas tecnologias para o setor financeiro. O nosso objetivo é sempre apresentar os bastidores, tendências, ferramentas que fazem parte das transformações econômicas ao longo dos tempos, as antigas e as mais atuais. Se você quer novos horizontes, quer aumentar seu repertório, quer atuar nesses mercados, quer trabalhar mesmo, quer se especializar em economia e finanças, mas com foco em criptoativos, tokenização, nova economia digital, você está assim no lugar certo. Cientistas, matemáticos, criptógrafos e até médicos já tentaram criar algum tipo de moeda digital desde o início dos anos 80 até meados dos anos 2000. Foram pelo menos 6 tentativas aqui no Ocidente de criação de algum tipo de moeda eletrônica antes do Bitcoin, mas nenhuma delas sobreviveu até os dias atuais. Boa parte desse legado acabou servindo sim de inspiração para Satoshi Nakamoto e alguns desses trabalhos constam até como referências lá no white paper do Bitcoin. Vamos falar aqui de cada uma dessas iniciativas e apresentar os principais pontos de cada uma delas. Uma das principais tentativas, considerada como precursora de uma moeda digital, foi o eCash, de 1983, o ano que eu nasci inclusive. O seu criador, o David Lee Shawn, é considerado um dos maiores criptógrafos do mundo. Ele é estadunidense, doutor em ciência da computação, matemático, criptógrafo e ele tem um vínculo enorme com círculos acadêmicos sobre criptografia desde o início dos anos 80. O Shawn é considerado meio que o pai da ideia do dinheiro digital justamente por conta do eCash, que foi a primeira discussão, digamos assim, no mundo sobre esse tema. E o que era exatamente essa iniciativa? A ideia por trás do projeto era criar um mecanismo de saldos e pagamentos onde o dono de uma carteira não precisasse fornecer qualquer dado sensível, qualquer KYC, Know Your Customer, ou até mesmo um cartão de crédito para o recebedor ou comerciante numa transação financeira. Basicamente, ele trabalhou muito em cima da ideia, do conceito de anonimato de transações. E o eCash foi uma das primeiras iniciativas que propôs a ideia de uma assinatura digital eletrônica usando chave pública em transações financeiras. Em 83, ele escreveu um artigo chamado Blind Signatures for Untraceable Payments, Traduzindo aí em português seria assinaturas às cegas para pagamentos não rastreáveis. E nesse white paper ele apresenta as ideias de como uma transação financeira poderia ser realizada apenas com base numa assinatura digital para verificação de autenticidade. Em 89, alguns anos depois, num tempo onde praticamente a internet ainda nem existia direito, ele fundou a DigiCash, que era uma empresa com o propósito de desenvolver e comercializar a tecnologia do eCash. Isso chegou sim a ser usado e testado por um banco nos Estados Unidos e por alguns bancos na Europa, incluindo o Deutsche Bank na Alemanha. Em 1993, o projeto estava em alta e o Shawn estava prestes a fechar uma parceria com ninguém menos do que Bill Gates para colocar o DigiCash System no Windows 95. Mas algumas dificuldades do projeto, baixo investimento, acabaram fazendo a DigiCash fechar as portas em 1998. A verdade é que o projeto, apesar de ter uma solução de anonimato de transações muito boa, não tinha uma resposta muito clara para a descentralização e para o problema do gasto duplo. Era um projeto que dependia bastante de uma entidade central emissora para funcionar e isso fez o projeto naufragar. Ainda na década de 1990, mais precisamente no final dela, em 1997, uma outra ideia envolvendo autenticação, prova de trabalho e emissão digital de tokens surgiu. Batizado inicialmente de Hashcash, essa ideia, do ponto de vista técnico, era muito boa e ela chegou até a ser usada em algumas implementações reais e em 2008 chegou a inspirar diretamente o Bitcoin. Nos anos 90, a internet estava sendo invadida por spams
por um monte de mensagens indesejadas, não havia um controle muito preciso sobre isso. E foi aí que esse criptógrafo, desenvolvedor cypherpunk britânico Adam Back teve essa ideia inovadora de resolver esse problema, a tal da prova de trabalho, ou em inglês, o Proof of Work. O Adam Back acabou sendo um pioneiro da pesquisa inicial sobre tokenização digital, assim como o Edai, o David Shaw, o Hal Finney, entre outros, citados inclusive aqui nesse vídeo, tá? Ele também implementou a CredLib, uma biblioteca famosa para a autenticação de sistemas seguros. E ele foi uma das primeiras pessoas a receber um e-mail de Satoshi Nakamoto lá nos tempos iniciais do Bitcoin. Em 2016, o Financial Times citou o Adam Back como um potencial candidato a Satoshi Nakamoto, mas depois ele mesmo desmentiu esse fato, disse que não tinha nada a ver, que isso era infundado, tá? O Proof of Work, o sistema que ele criou, que ele engendrou, é uma ideia simples e muito genial que consistia em usar poder computacional para criar ao mesmo tempo escassez digital e mostrar a propriedade de um token. Basicamente, um computador ele precisa gastar energia para resolver um problema complexo e gerar um token digital exclusivo, o tal, o chamado hash. E esse hash é a prova de que o computador realizou aquele trabalho necessário para gerá-lo. Para ficar mais fácil, vamos imaginar o seguinte. Imagine que você está numa corrida de obstáculos, onde cada obstáculo é uma conta matemática difícil de ser resolvida. Mas para conseguir passar em cada um desses obstáculos, você precisa gastar uma quantidade significativa de energia e alguns recursos mentais consideráveis. E para provar que você então passou por esses obstáculos, você precisa mostrar aos seus amigos uma medalha única e especial que só é entregue para aqueles que concluem a corrida e passam por cada um desses obstáculos. Essa medalha seria o hash único que serve como prova de que você realizou o trabalho necessário para vencer a corrida. Assim como na prova de trabalho da blockchain, apenas aqueles que se dedicam e gastam energia para passar por todos esses obstáculos vão conseguir a medalha e, consequentemente, a validação do seu esforço no final. É assim que funciona. A ideia do Adam Back com a prova de trabalho aplicada no contexto de e-mail era fazer com que os remetentes de cada e-mail anexassem um hash exclusivo a cada e-mail que seria enviado. Então, o indivíduo que fosse enviar o e-mail teria que, na sua própria máquina, no seu próprio computador, gerar esse hash e anexar esse e-mail para o envio ser concluído com sucesso. O custo computacional de criar cada um desses hashes seria muito baixo para um indivíduo. Agora, o custo cumulativo de enviar milhões de e-mails de spam tornaria totalmente proibitivo esse processo, e com isso a prática de spam poderia ser facilmente inviabilizada. Essa era a ideia dele. Hoje em dia, o Proof of Work ele é amplamente utilizado em blockchain com criptomoedas, como o Bitcoin, e o Satoshi Nakamoto, como eu disse, gostou tanto do Hashcash que incorporou a ideia de prova de trabalho no projeto do Bitcoin, citando inclusive o Adam Back nas referências do white paper. Foi uma história, digamos assim, de parceria muito interessante que acabou até ajudando e culminando no fortalecimento e no sucesso do Bitcoin. Em 1996, 2 anos antes da criação do PayPal, um médico oncologista chamado Doug Jackson e um financista chamado Barry Downey criaram o eGold, E-Gold, um sistema de pagamento eletrônico lastreado em ouro que pretendia ser uma alternativa aos meios de pagamento tradicionais. A ideia deles era simples, Os usuários poderiam, por exemplo, depositar ouro no sistema e receber o equivalente a esse ouro numa moeda digital, o eGold, uma espécie de token, o eGold, que poderia ser facilmente utilizado, por exemplo, para fazer compras online, realizar pagamentos, realizar transferências. E o eGold podia ser também comprado e vendido como token por si só, como acontece com as criptomoedas hoje. E aqui eu vou fazer para vocês uma confissão. Em 2001, eu conheci o eGold, comprei eGolds na internet, numa lan house, e acreditem se quiser, essa ideia, embora parecesse maluca na época, me chamou bastante atenção e me fez testar para ver.
Mas as coisas não eram tão simples assim quanto pareciam, tá? O eGold enfrentou um monte de desafios desde o início, principalmente com problemas relacionados à fraude e à lavagem de dinheiro. Como o sistema era completamente anônimo, muitos criminosos começavam a usar esse sistema para movimentar dinheiro ilegalmente. E isso, obviamente, atraiu a atenção das autoridades, que acabaram fechando o projeto em 2007, um ano antes do lançamento do white paper do Bitcoin. O eGold acabou deixando um certo legado, que no caso era possível usar o ouro ou metal precioso como lastro, e ele também deixou a mensagem de que existia um grande apelo por esse tipo de solução de moeda digital no mercado. Para vocês terem uma ideia, o eGold conseguiu atrair, naquela época, cerca de 5 milhões de usuários únicos no mundo em pouquíssimo tempo, numa época em que a internet estava apenas começando. Em 2007, como eu disse, o governo federal estadunidense acabou processando o eGold por lavagem de dinheiro e, de fato, o projeto teve que fechar as portas. Já no final dos anos 90, mais precisamente em 1998, uma nova iniciativa teórica de moeda digital surgiu, o B-Money, B-Money. Ela foi uma proposta de Wei Dai na forma de um white paper, né, numa forma teórica, um artigo, mas que de fato acabou nunca sendo construída, nunca de fato testada, tá? O que é uma pena. O Wei Dai, ele é um cientista da computação formado pela Universidade de Washington, é também cypherpunk, participou do movimento cypherpunk e foi é um cara até hoje muito conhecido por suas contribuições no campo da criptografia e até mesmo tempos atuais em projetos de criptomoedas. Ele desenvolveu, por exemplo, uma biblioteca criptográfica chamada Crypto++ e participou de vários projetos, vários debates, vários eventos sobre o tema criptografia e criptomoedas. O B-Money era baseado na ideia de um livro contábil distribuído. Total semelhança aqui com o Bitcoin, tá? O Bitcoin bebeu direto dessa fonte. E nessa ideia, cada carteira dentro dessa rede deveria manter então sua própria cópia desse livro contábil, que por sua vez manteria as informações de todos os saldos de cada participante dessa rede. De novo, muito semelhante com a implementação prática do Bitcoin. No próprio site do Wei Dai, ele resume mais ou menos o projeto da seguinte maneira. O B-Money é um esquema para um grupo de pseudônimos digitais não rastreáveis pagarem uns aos outros com dinheiro eletrônico e fazerem cumprir contratos de pagamento entre si sem a ajuda de uma entidade externa. Olha que interessante. Então o projeto do B-Money resolvia o problema da autoridade central na resolução das operações e no controle de saldos de cada carteira, e tornava assim o projeto resistente à censura e ao poder do Estado. O B-Money também tinha um modelo de privacidade e anonimato bastante arrojado, mas apesar de todas essas inovações, o B-Money nunca foi implementado. Ele foi sim uma das principais referências, até mesmo de maneira simbólica para o Bitcoin e depois até para Ethereum. Vou dar alguns exemplos. O pseudônimo do criador do Bitcoin é Satoshi Nakamoto e o criador do B-Money se chama Wei Dai, um nome de origem chinesa. China, Japão, será que não tem uma proximidade aí? É algo a se pensar, né? O nome dos dois projetos também é bem similar. Com certeza, Satoshi Nakamoto se inspirou no B-Money na hora de batizar o Bitcoin, tá? E dois exemplos da rede Ethereum. A menor unidade do Ether, né, que é o token da rede Ethereum, é o Wei, W-E-I, que é exatamente o primeiro nome de Wei Dai. E o nome da primeira stablecoin criada em Ethereum, lastreada com Ethereum pela MakerDAO, se chama DAI, por conta também do sobrenome de Wei Dai, em homenagem a ele, tá? E como eu disse, o artigo do B-Money, a referência teórica do B-Money é citada nominalmente como referência
de inspiração no white paper do Bitcoin e também no white paper da Ethereum. Então dá para dizer com certeza que esse projeto inspirou muito as criptomoedas em blockchain como nós conhecemos hoje. E aí, gostando até aqui? Eu espero que sim. Fica comigo até o final que eu ainda vou te contar mais duas iniciativas que surgiram antes do Bitcoin e que foram muito importantes para o seu nascimento. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho de inscrição e se puder, deixa o like e compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque esse simples gesto ajuda muito a gente a produzir mais conteúdos como esse e fazer também esse conteúdo chegar para cada vez mais gente. Valeu! Também no ano de 1998 surgiu um outro projeto que pretendia ser uma espécie de ouro digital, ou melhor, uma criptomoeda batizada de BitGold. Esse projeto foi proposto por ninguém menos que o criptógrafo americano Nick Szabo, e a ideia era combinar a segurança da criptografia com a força e o valor que o ouro tem no mundo. O Nick Szabo é um pioneiro na área de criptografia e foi ele que em 1994 já tinha cunhado o termo Smart Contracts. Ele tem uma ampla formação acadêmica, já trabalhou em diversas empresas de tecnologia, inclusive uma passagem pela Xerox. E o Szabo também é um defensor muito ferrenho de privacidade e tem altas preocupações com a capacidade dos governos de monitorar transações financeiras das pessoas há muitos anos. O BitGold, enquanto proposta, era um sistema descentralizado que permitia a criação de uma moeda digital baseada num hash calculado. O processo de criação de uma nova unidade de BitGold exigia a solução de um quebra-cabeça criptográfico difícil que gastava aí um relativo poder computacional. Mas uma vez que a solução do quebra-cabeça fosse encontrada, o BitGold era criado e registrado também num livro contábil, assim como o Bitcoin faz até hoje, né? E a principal vantagem que o BitGold tinha era que ele fornecia uma forma descentralizada e também segura de transferência desses tokens e que não dependia de intermediários centralizados ou confiáveis, tá? O BitGold também oferecia uma maneira de proteger as transações financeiras de interferências governamentais ou de interferências externas à sua própria rede. No entanto, esse projeto acabou não sendo implementado devido a dificuldades tecnológicas e à relutância de muitos investidores em acreditar que isso de fato seria uma nova forma eficiente de dinheiro eletrônico. O principal ponto fraco, digamos, do BitGold era que o processo de mineração exigia muita energia e o poder de processamento da rede não era tão grande assim, o que tornava o BitGold, ao menos inicialmente, uma moeda cara e ao mesmo tempo não tão eficiente quanto deveria, tá? Um outro problema prático era a questão da fungibilidade. O BitGold minerado no início, ao menos em tese, acabava se diferenciando dos BitGolds minerados a posteriori. E esse era um problema teórico que acabou ficando meio de lado e nunca sendo de fato discutido e endereçado. Por fim, o último projeto surgido antes do Bitcoin em 2004, 6 anos depois do BitGold e 4 anos antes do Bitcoin, surgiu o RPOW, Reusable Proof of Work, as provas de trabalho reutilizáveis, o projeto de provas de trabalho reutilizáveis. Era um projeto estruturado em torno de uma rede de emissão de tokens criada pelo desenvolvedor, pelo cypherpunk e ativista de criptografia Hal Finney. E esse projeto foi uma ideia teórica, mas ele também chegou a ter um protótipo prático aplicado no ar. A ideia era usar a prova de trabalho, a Proof of Work, para criar essa moeda digital de maneira segura, fácil de usar e que fosse mais eficiente do que as iniciativas até então existentes. O Hal Finney era de fato um ativista do meio criptográfico, ele chegou a trabalhar na PGP Corporation, né, a empresa do Phil Zimmermann, responsável pelo Pretty Good Privacy, que é um protocolo bem conhecido de criptografia, bem famoso, bem utilizado no mundo, né?
e ele foi uma das primeiras pessoas a se corresponder também diretamente com Satoshi Nakamoto dentro de um fórum digital, e foi também uma das pessoas a receber um dos primeiros bitcoins minerados em 2009, quando Satoshi estava testando a sua implementação. O RPOW usava, como o próprio nome sugere, a prova de trabalho para criar esses tokens digitais que poderiam ser usados como meios de pagamento. Então, o processo de criação de tokens envolvia a solução de problemas matemáticos, tal qual o Bitcoin, tal qual os outros projetos de Proof of Work, e posteriormente, a criação desses tokens, eles poderiam ser usados como meio de pagamento. Mas ele não tinha uma ideia, por exemplo, de mercados para esse tipo de token, e em muitas discussões ele trata esse token como um valor, como um ativo de valor pré-fixado, o que acabou não sendo tão interessante na época e acabou fazendo o projeto perder o interesse da comunidade. Uma das principais vantagens do RPOW era a capacidade de reutilizar a prova de trabalho, ou seja, em vez de gastar os recursos para resolver um problema matemático a cada transação, era possível usar a mesma prova de trabalho várias vezes para criar novas transações. Isso tornava a moeda mais eficiente, menos onerosa que outras criptomoedas. Mas, apesar de todo esse esforço e do mérito desse projeto, infelizmente ele nunca foi adotado em larga escala. O RPOW foi pioneiro em vários aspectos, mas o projeto não conseguiu atrair um grande número de usuários e nem conseguiu receber muito financiamento. E no fim das contas, havia também muita crítica quanto à complexidade do sistema e aspectos da centralidade de execução das transações dentro do RPOW, né? Havia também até a necessidade de um hardware específico para armazenar os nodes dessa rede. Depois, quando o Bitcoin surgiu em 2009, o RPOW ficou meio que ofuscado, acabou caindo no limbo. O Ralph Finney ficou doente, acabou falecendo e o projeto acabou. Muito bem, essa foi a lista das principais moedas existentes antes do Bitcoin e que inspiraram a sua criação. Você já conhecia alguma delas ou todas elas? Deixa aqui nos comentários quais desses projetos você já conhecia ou quais deles você ficou conhecendo agora a partir desse vídeo. E se gostou, segue a gente, compartilha esse vídeo para mais conteúdos. Valeu!